Esse agente, no N8N, consegue fazer scrap de anúncios, subir uma landing page e criar toda a minha campanha no Google Ads. Eu sou o Jeff e eu vou te mostrar mais detalhes sobre esse agente. Bom, nós temos aqui então um AI Agent diretamente criado no N8N, que facilita bastante o nosso processo, e aqui nós temos todas as ferramentas. Aqui nós vamos seguir um processo linear com base em uma estratégia. Então, eu utilizo aqui um banco de dados diretamente com o Supabase, que facilita bastante o processo, e dentro dessa base nós temos então todos os produtos que eu sou afiliado ou que eu posso me afiliar. Eu vou mostrar exatamente com detalhes todas as tools, tá? Todas as ferramentas, mas primeiro vamos fazer aqui um overview. Então, o agente ele vai buscar os meus produtos diretamente no banco de dados. Depois de escolher o meu produto, ele vai fazer o scrap de outros anúncios no Google, tá? Que estão anunciando esse meu produto, ou o produto que eu sou afiliado. Depois, nós vamos criar uma landing page. Aqui nós utilizamos o WordPress, então automaticamente o agente vai criar uma LP utilizando alguma estratégia. Eu vou te mostrar que esse agente cria uma LP de cookies, o que converte bastante para quem vende na gringa. Depois, nós vamos para a parte do Meta Ads. Ele vai criar o budget, ele vai criar a campanha, ele vai definir a segmentação, ele vai fazer o ad group, também vai buscar automaticamente todas as keywords já no Keyword Planner, tá? E por último, nós vamos então subir o ad. O resultado disso são anúncios diretamente aqui no nosso Google Ads, feito por esse agente que é totalmente autônomo, tá? E nós temos aqui então todas as keywords que ele já adicionou, ele consegue adicionar quantas keywords você quiser, isso tudo utilizando a API oficial do Google. Bom, agora que eu já te mostrei a base e exatamente qual é o passo a passo do nosso AI Agent, eu vou te mostrar com mais detalhes os nossos nodes. Bom, aqui então eu tenho o meu agente que tem um prompt treinado para que ele passe pela execução de cada um dos nossos nodes sem pular nenhum, porque nós temos aqui um processo linear. Esse meu AI Agent é conectado ao modelo da OpenAI. Aqui nós estamos utilizando o GPT-4o, porque ele consegue processar melhor cada uma das chamadas e assim seguir aqui todo o nosso passo a passo. Depois eu utilizo uma base no Supabase, tá? Essa base no Supabase é responsável por armazenar os dados das minhas contas do Google Ads. Aqui eu já estou puxando qual é o produto que eu vou trabalhar. Então ele puxou aqui esse Slim Crystal e ele já trouxe também o meu link de afiliado lá do ClickBank, tá? Então tenho aqui o meu produto do ClickBank, que eu sou um afiliado. Ele já trouxe a minha URL e ele trouxe também qual é o status da minha página, se eu já subi ou não algum anúncio para essa página. Veja que ele está aqui como pendente e a gente consegue atualizar isso ao longo da execução. Depois, o que nós vamos fazer é uma chamada utilizando o SERP API. Aqui, o que o nosso agente faz é buscar pelo nome do produto. Então veja que ele já identificou que o nome do produto é Slim Crystal. Ele vai fazer uma busca no Google para saber quais são os anúncios que estão rodando sobre esse produto. E por isso nós utilizamos a API SERP API. Se você não conhece, essa é uma API de terceiro, não é uma API oficial do Google, mas é bem interessante porque você consegue ter resultados de anúncios do Google. Então ele vai simular, tá, uma pessoa navegando na internet de algum país específico e a partir dessa simulação ele vai conseguir retornar aqui quais são os anúncios relevantes e assim nós conseguimos entender exatamente quais são as palavras-chave, as headlines utilizadas. Bom, depois que nós fazemos essa busca, o nosso agente já tem aqui como resultado, olha só, lembrando que aqui ele vai ficar de forma desorganizada, mas o nosso agente vai conseguir compreender exatamente qual é a informação.
de algumas headlines e textos relevantes para a criação do anúncio. Então veja que ele já trouxe aqui os anúncios que os concorrentes estão rodando, tá? E assim o nosso agente vai conseguir reaproveitar aquilo que já funciona. Depois que ele faz o web scraping de anúncios, ele vai criar a minha LP. Então eu não preciso criar uma LP para cada um dos produtos, porque o meu agente já vai fazer isso por mim. Lembrando que aqui, na hora de criar uma LP, nós usamos várias estratégias diferentes. Uma dessas estratégias são as LPs de cookies. Se você não sabe o que é uma LP de cookie, eu vou te mostrar agora, tá? O nosso agente já vai utilizar, que eu coloquei nessa página, tá? Nesse domínio, ele vai utilizar aqui a API do WordPress e o próprio agente já vai preencher toda a minha requisição. Eu passo para ele um modelo em HTML e também um slug que ele vai preencher. Sempre que eu passo aqui entre chaves, são dados que o meu agente vai preencher, tá? E a partir desse template, ele vai gerar a minha página. Ó, veja que ele já me deu aqui uma URL. Eu vou abrir essa URL. Ele trouxe aqui um modelo de cookies. Então, atrás eu tenho a minha página, tá? Que é a página oficial do produto. E aqui eu tenho meu modelo de cookies. Lembrando que você poderia colocar qualquer tipo de bloqueador e etc. que quisesse aqui. Ou uma página de captura que nós também utilizamos. Mas nessa estratégia específica é uma página de cookies. Bom, o usuário pode clicar aqui para ser redirecionado para o produto, então nós já temos até então o scrap do anúncio e também a nossa landing page pronta. O que nós vamos precisar fazer agora é exatamente subir o anúncio relativo para essa nossa LP. E para isso nós vamos utilizar a API oficial do Google, tá? Se você não sabe, o Google tem uma API, aqui nós estamos subindo uma campanha de search, então nós vamos criar uma campanha do tipo search do Google, mas você também consegue criar para Performance Max, todos os tipos de campanha principais do Google, nós conseguimos trabalhar aqui através de API, tá? Então nós temos Performance Max, nós temos Search e Display através da API do Google Ads. Para isso, nós temos aqui alguns exemplos da REST Interface, tá? Então clicando aqui em REST Interface, nós temos então todos os endpoints aqui e exatamente a descrição de cada um deles. Por exemplo, para que a gente crie uma campanha, nós vamos primeiro criar um budget. Então, eu estou utilizando aqui o Campaign Budget. Veja que se eu buscar aqui dentro da nossa API oficial, nós temos aqui o Mutate, tá? Que é exatamente o endpoint que nós vamos utilizar para poder fazer a mutação, a criação desses nossos budgets. Então aqui ele já vai me trazer o corpo, a nossa representação em JSON de exatamente como nós devemos enviar o objeto estruturado para que seja criado aqui o nosso budget. Eu estou passando, então, um budget já com os dados da minha conta, meu Developer Token, eu tenho aqui o meu Login Customer ID e eu tenho também o meu orçamento. Lembrando que esse orçamento pode ser definido tanto em um banco de dados, de acordo com a sua estratégia, quanto também você já pode pedir para o agente definir o orçamento de acordo com resultados anteriores, tá? Então, primeiro aqui eu vou criar o meu budget e depois eu vou criar a minha campanha. Para que a gente possa criar a campanha, eu já vou usar um outro endpoint, tá? Então, veja que aqui eu vou utilizar agora o endpoint de campanhas. Nós temos aqui customers.campaigns e nós podemos utilizar, tá, diretamente esse endpoint para fazer o mutate. Aqui nós temos também o overview, você consegue ver exatamente quais são os parâmetros que você precisa passar. Nesse caso, nós vamos então utilizar o mutate, então veja que ele tem aqui exatamente como a sua requisição deve ser criada. Nós devemos passar a versão da API Customers, qual é o seu Customer ID, ou seja, o identificador da sua conta, /campanhas e nós queremos fazer a operação mutate. É exatamente assim que essa operação funciona, tá? Então aqui nós temos também o objeto. A API Google é um pouco mais complexa de ser utilizada, mas se você ler a documentação, consegue entender cada um dos nodes e aqui fazer a aplicação. Bom, eu estou passando aqui em Campaigns alguns dados, então você consegue configurar
a campanha exatamente com a sua estratégia de subir, tá? Lembrando que nós sempre parametrizamos os nossos agentes com alguma estratégia e você pode escolher a estratégia que quiser para colocar no agente. Então aqui, ó, ele está subindo, já com status ativado, eu estou passando o channel, ou seja, o canal como search, eu poderia passar qualquer outro canal aqui, mas essa é uma campanha de search. Eu estou passando o nome da campanha e aqui eu já coloquei, ó, como fixo teste vídeo, apenas para que eu pudesse, tá, identificar aqui dentro do Google Ads para mostrar para vocês. Eu já estou passando também o meu campaign budget, que acabou de ser criado pelo próprio agente. Então veja que anteriormente o meu agente já retornou aqui o meu campaign budget, eu estou criando a campanha a partir dele. E depois nós vamos fazer aqui a parte de segmentação. Bom, para trabalhar a segmentação, nós temos aqui como método no Google Ads API, tá, o Campaign Criteria. Aqui nós podemos fazer um mutate e passar qualquer critério de segmentação que você quiser, tá? Então nós temos aqui todos os nossos critérios, nós temos o objeto para que você consiga passar, e assim nós vamos passar então esses identificadores. Aqui eu estou passando o identificador da minha campanha e nós vamos passar o critério de geolocalização, tá? Existem outros, mas aqui eu estou passando somente o critério de geolocalização. Aqui eu tenho um identificador para o país que eu quero trabalhar. Você pode trabalhar com a segmentação em países diferentes, em um país específico, idioma específico, utilizando o geotarget. Da mesma forma que você faz no gerenciador, nós temos aqui a passagem através da API. Depois que ele define a segmentação, nós temos aqui então a criação do Ad Group também através da API. Então, nós precisamos seguir a sequência, porque para criar o Ad Group nós vamos precisar associar. Lembrando que também o Ad Group nós temos aqui dentro do Google Ads API. Veja que eu tenho aqui, ó, Google Customers.AdGroups. Eu tenho aqui o evento de mutate. Eu consigo fazer a mutação dos meus Ad Groups. E aqui dentro eu vou passar os parâmetros. Principalmente, eu já estou passando aqui qual é o identificador da minha campanha. Então veja que eu pego aqui, ó, o ID da campanha. E o identificador da campanha, o meu agente, ele já vai saber qual é, porque ele acabou de criar. Então veja que aqui do lado eu tenho alguns desses dados, por exemplo, o identificador da campanha, que o meu agente criou, então ele sabe qual é. A cada execução, ele vai conseguir criar a campanha e depois reutilizar essa campanha aqui, atrelando o meu Ad Group. Depois que nós temos o Ad Group, dentro do nosso processo de subir uma campanha para o Google Ads utilizando o Search, então as campanhas de Search são as campanhas de busca, né? Então se você fizer alguma busca, você vai ver ali as campanhas do tipo Search, nós precisamos trabalhar com keywords. Então, em vez de você ficar procurando as keywords de forma manual, nós utilizamos aqui, tá? Para trabalhar com as keywords, veja que ele já subiu aqui, ó, boas keywords, ele fez isso através do Keyword Planner. Então, o Google também tem a API para o Keyword Planner, tá? Você consegue passar uma chave de referência e ele vai te voltar o mesmo resultado que a interface visual através da API para que o seu agente consiga decidir. Então, veja que eu tenho aqui, ó, o Keyword Planner, tá? O meu node do Keyword Planner, ele vai passar, então, ele vai utilizar aqui o nosso endpoint de Generate Keyword Ideas. Então, através desse meu endpoint, eu vou passar aqui a identificação ou o nome do produto. Então, veja que o agente já identificou qual é o nome do produto, que é Slim Crystal. Nós vamos passar isso aqui dentro do corpo, tá? O próprio agente consegue identificar isso. E ele vai pegar, então, aqui, nesse caso, ele está pegando de março de 2024, aqui nós temos uma função para isso, até junho de 2025, mas você também pode alterar qual é o contexto que você quer trabalhar. Então, nós temos aqui, veja bem, os resultados. Aqui ao lado nós temos os resultados, inclusive nesse resultado você consegue fazer qualquer tipo de filtro ou até mesmo treinar o seu agente para que leve somente uma informação em consideração, tá? Então, olha só,
eu vou trazer aqui um zoom maior, ele vai trazer então, ó, AVG, né, que seria a média de buscas mensais, 720 para cada uma das palavras. E a partir dessas palavras, o nosso agente vai conseguir definir então quais são as melhores para subir. E por último, nós vamos aliás, depois de fazer a busca, nós vamos adicionar as keywords. Então veja aqui, ó, que ele fez 5 requisições, tá? Então, em alguma requisição ele pode dar erro e quando ele não consegue fazer, ele tenta mais uma vez. Então, nesse caso aqui, ele escolheu as minhas palavras-chave, ele errou e fez de novo a requisição até que acertasse. Essa é uma característica bem legal também dos agentes que vão aprendendo mais com o tempo. Bom, nós temos aqui por último, tá? Agora, uma alteração diretamente na nossa estrutura de campanha, porque o que ele fez foi buscar a palavra-chave. Então, veja que ele buscou a palavra-chave. Então, olha só, nós temos aqui, ó, Slim Crystal Water Bottle. Então, ele encontrou essa palavra-chave que é interessante para o meu produto e agora ele vai atrelar. Se eu abrir aqui, ó, diretamente a minha campanha, veja que foi exatamente o que ele trouxe. Na verdade, ele trouxe 2 palavras-chave. E essa aqui é a requisição de uma delas. Eu já estou passando aqui qual é o tipo de match type e eu já estou passando também a palavra-chave, que é exatamente a que o meu agente foi lá no Keyword Planner e encontrou. E por último, então, ele vai criar o nosso ad, tá? Lembrando que a criação do ad, da mesma forma do que o Keyword Planner, ele pode tentar mais de uma vez, caso ele dê erro em uma requisição. Dentro do nosso Cria Ad, ele vai retornar então a resposta, o nosso resultado, e ele já vai trazer toda a estrutura da campanha. Então veja que nós temos aqui, ó, Headline 1, Headline 2, Headline 3, Headline 4, Headline 5, 6, 7, 8, 9 e todo o texto da nossa campanha, do nosso anúncio. Lembrando que esses dados aqui, o nosso agente levou em consideração tanto a busca que ele fez por outros anúncios, quanto também informação de página, quanto também o que ele tinha acesso. Então, enquanto mais informações você entrega para o seu agente, mais assertivo ele fica na hora de criar os anúncios. Ele já vai definir todos os textos aqui da mesma forma que nós conseguimos fazer para outros tipos de campanha. Lembrando que esse nosso agente poderia ser chamado por algum outro AI agent e ele pode ser conectado através de um webhook, ele pode ser conectado através de uma chamada de execução. Assim, nós conseguimos automatizar todo o processo de criação de página, de scrap de anúncios, de subir toda a nossa campanha lá no Google Ads, utilizando a nossa API oficial. Bom, eu espero que você tenha entendido e curtido o conteúdo, principalmente compreendido que você consegue sim automatizar todo o seu tráfego no Google Ads. E se você quer entender um pouco mais sobre como fazer isso, eu vou deixar alguns links importantes aqui na descrição, assim como o meu Instagram, que eu compartilho vários conteúdos e você pode me acompanhar por lá. Espero que você tenha curtido e até a próxima!